Testículo retido. Você sabe o que é? Eu sou o Dr. Ricardo Rigo Birkli, urologista da cidade de Caçador, Santa Catarina, e vou tirar as suas dúvidas. O testículo retido é quando o testículo não desce até o local normal dele, que é o escroto. A partir da 10ª semana de gestação, se inicia, lá dentro da barriga, próximo do rim, a formação do testículo. E até a 28ª semana de gestação, o testículo vai descer e vai migrar até dentro da virilha, mas na parte interna da virilha. E da 28ª até a 40ª semana, 38ª, 40ª semana de gestação, o testículo então vai descer lentamente até o escroto. Quando nós temos crianças que nascem a termo, ou seja, nascem de 9 meses, 2 a 3% desses meninos nascem com o testículo fora do lugar. Quando nós temos crianças que nascem com 6 a 7 meses, no mínimo 30% dessas crianças nascem com o testículo fora do lugar. E é muito importante que você faça o diagnóstico já o mais breve possível, ou seja, logo após o nascimento. Quando o pediatra recebe a criança após o parto normal, a cesárea, normalmente ele faz um exame muito rápido, basicamente para poder receber a criança, ver se ela está respirando bem. Mas o exame físico ele vai fazer aprofundado nessa parte a partir da primeira, segunda consulta no pós-natal. Então é muito importante que a mãe e o pai avaliem a criança, examinem, vejam se está tudo bem, o pênis está normal, o testículo não está inchadinho, que às vezes pode ter hidrocele, que aparece junto então com o testículo retido. O testículo não está no lugar, mas o escroto está aumentado de volume por a presença de líquido, que dá às vezes a impressão que o testículo está ali. Então, o pediatra, quando examina a criança, pode identificar então que nós temos a ausência do testículo fora do lugar. Geralmente, em 90% dos casos, aparece de um lado só, mas às vezes aparece existe a ausência do testículo nos dois lados. Na palpação, muitas vezes a gente consegue ver, porque a maioria dos testículos vão ficar próximo da bolsa escrotal, ou seja, na virilha. Então a gente consegue na palpação identificar que o testículo está ali próximo. Muitas vezes nós não conseguimos palpar o testículo, temos que fazer um ultrassom, às vezes até tomografia, para poder identificar. Bom, quais são as complicações de nós não acharmos o testículo ou até de deixarmos esse testículo fora do lugar por muito tempo? Uma, que é a principal, é o câncer de testículo. As crianças que têm o testículo fora do lugar têm 30 vezes mais chance de ter câncer de testículo do que as crianças que nasceram com o testículo na bolsa. Então, por isso é muito importante que se faça a cirurgia, se coloque o testículo na bolsa para que facilite a palpação desse testículo, para que o mais breve possível, se houver o câncer, que seja diagnosticado, se note que tem algum nódulo. O outro problema é a infertilidade. A criança que tem o testículo fora do lugar, esse testículo, se for colocado no lugar certo muito tarde, esse testículo pode atrofiar ou até não produzir hormônio nem espermatozoide. Por isso, o diagnóstico tem que ser o mais breve possível e a cirurgia tem que ser feita tão logo se descubra que existe o problema. O ideal é que se faça a cirurgia para reduzir esses riscos, principalmente de infertilidade, antes dos 9 meses de idade. Dessa forma, esse testículo vai conseguir se desenvolver normalmente e fazer a produção de hormônio de espermatozoide da maneira correta e na quantidade correta. A partir dos 9 meses até os 2 anos já existe um risco um pouco maior. E a partir dos 2, 4 anos de idade, essa criança tem grande chance que esse testículo não se desenvolva mais, ou que já tenha alguma alteração que possa, no futuro, levar até o câncer de testículo. Então, se existe uma atrofia acentuada desse testículo, o mais indicado é se fazer a retirada do testículo. Bom, ao se fazer o diagnóstico do problema, o tratamento sempre é cirúrgico. A descida espontânea do testículo ela é muito rara e quando acontece, acontece muito tardiamente e muitas vezes já se estabeleceu alguma alteração do testículo. Por isso, não se espera. Se fazer o diagnóstico do testículo fora do lugar, da criptorquidia, que é o nome técnico da patologia, nós já indicamos a cirurgia. A cirurgia consiste basicamente em soltar esse testículo, liberar todo o cordão, para que você consiga trazer ele e fixar ele no escroto, para que depois ele acompanhe o crescimento e esse cordão tenha a possibilidade de crescer e manter o testículo no lugar certo dele. Essa fixação é feita por dentro, se faz uma incisão na virilha para soltar o testículo e se faz uma incisão no escroto para puxar por baixo, fazer um túnel para que se traga o testículo até o escroto e se fixe ele então no local correto dele.
No pós-operatório, a recomendação é gelo e repouso, para que haja o mínimo de inchaço possível, já que se trata de um local bastante sensível, e dessa forma esse inchaço também não causa dor. São cirurgias tranquilas, cirurgias bastante delicadas, porque nós vamos mexer num cordão que ele é bastante estreito, que tem artérias e veias muito pequenas, muito fininhas. Temos o cordão, que é o canal deferente, que vai levar o espermatozoide do testículo até a vesícula seminal. Então a cirurgia é bastante delicada, por isso é uma cirurgia que demora um pouquinho, mas se consegue trazer o testículo na maior parte das vezes com facilidade até o escroto. Em algumas situações raras, o cordão é tão curto que a gente não consegue trazer numa única cirurgia, por mais que se consiga a liberação de todos os elementos que mantêm às vezes o testículo na virilha, não se consegue trazer ele até o escroto. E tem que se fazer a cirurgia em 2 etapas, levar ele até o ponto mais longe que a gente conseguir e depois uma segunda etapa se colocar ele definitivamente no local adequado. Isso, como falei, é bastante raro, mas que em algumas situações pelo cordão curto bastante dificuldade. Então, ao nascimento da criança, o pediatra vai cuidar. A mãe e o pai devem ficar atentos a essa situação, porque embora não seja uma situação grave, que corra risco de vida a maior parte das vezes, até porque o câncer de testículo não é tão comum assim, mas que pode trazer consequências sérias para essa criança na questão da fertilidade. Então, no futuro, pode não conseguir ter filhos por uma alteração que não foi vista na época correta. Então, pergunte ao pediatra, questione se foi visto o testículo, se os dois estão na posição correta, para que o pediatra consiga fazer esse diagnóstico o mais cedo possível e já encaminhe para o urologista fazer o tratamento correto. E aí, gostou das dicas? Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário, sugira temas e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.